Oi, meninas. Vamos falar de sistemática. A gente já tinha conversado sobre isso lá na banca, mas a ideia é que eu passe um vídeo de cada um dos conteúdos que vocês vão trabalhar. Sistemática, aí a gente vai entrar em bactérias e vírus, algas. Eu acredito que vocês vão ver protistas, protozoários provavelmente para a prova, tá bom? Então vamos relembrar aqui um pouco de sistemática e taxonomia. Então, o que é a sistemática? Sistemática é o ramo da biologia que trata dos princípios fundamentais da classificação biológica e da nomenclatura. Surgiu da necessidade de organizar e compreender a imensa diversidade dos seres vivos. Permite estabelecer relações de parentesco evolutivo entre o organismo. Então, a função da sistemática, como o próprio nome está dizendo, é sistematizar, organizar e esses diferentes seres vivos. A gente sabe que a diversidade é muito grande, entender as relações, ou seja, as similaridades, o que esses organismos vivos têm em comum e os que os diferenciam também. Além do que, a sistemática se preocupa em estabelecer essa relação de parentesco evolutivo. É aquilo que a gente conversou lá na banca sobre um ancestral comum, Esses seres de diferentes espécies, diferentes gêneros, teriam herdado de um ancestral comum uma determinada característica, e essa característica ela vai se desenvolver nesses seres de formas diferentes, com funções diferentes, Classificação biológica é o sistema que organiza os seres vivos em categorias taxonômicas, os táxons. Baseia-se no grau de semelhança entre as características estruturais e anatômicas dos seres vivos, e foi descrita por Carl von Linneu. Na verdade, Linneu foi um dos cientistas que desenvolveu essa catalogação dos seres, que teve maior aceitação, mas além dele houve outros também que se preocuparam em fazer essa classificação dos seres, No que Linneu se baseou para poder começar a fazer essa catalogação? Primeiro, o grau de semelhança, tanto nas características estruturais como nas anatômicas desses seres vivos. Aí ele foi gradativamente do nível mais simples ao mais complexo, separando esses seres vivos em grupos distintos. Então, a categoria taxonômica principal, que é aquela base ali na pirâmide ali, é a espécie, Como é que a gente pode definir uma espécie? Espécie pode ser definida como grupo de populações cujos indivíduos são capazes de cruzar entre si e produzir descendentes férteis em condições naturais. A segunda categoria taxonômica é o gênero. É mais abrangente que a espécie porque inclui diferentes espécies que apresentam grandes semelhanças entre si. Gradativamente, as outras categorias também parte desse princípio, dessa ideia, Então, observa que o gênero é um conjunto maior de espécies diferentes, porém com semelhanças entre si, As outras categorias são as famílias, que vai reunir gêneros semelhantes, ordem, que reúne famílias semelhantes, classe, vai reunir ordens semelhantes, filo, que reúne classes semelhantes, e reino, que reúne filos semelhantes. Vamos entender aqui a relação da evolução e a sistemática, A sistemática é a área da biologia que se preocupa principalmente em compreender a filogenia. E a filogenia nada mais é do que a história evolutiva das espécies de seres vivos, Sistemática evolutiva e sistemática filogenética, também chamada de cladística, Elas trabalham em conjuntos, têm conceitos diferentes, mas também muitas similaridades, Diferem nos critérios para se definir os táxons. A filogenética usa apenas novidades evolutivas para formar grupos e é um método para se testar hipóteses de parentesco. A cladística foi introduzida a partir da divulgação dos trabalhos de William Henning em 1966. Então, aqui é um caso interessante aqui,
A filogenética, ela usa apenas novidades evolutivas, tá? Para formar esses grupos. E ele usa um método específico para poder testar se realmente essas hipóteses de parentesco elas são válidas ou não. Entende-se que a diversidade de seres vivos é resultante de processos evolutivos e que esses processos ocorrem por anagênese e por cladogênese. As relações evolutivas entre os seres vivos são representadas por diagramas, que são os cladogramas, né? Em que se destacam os pontos onde ocorrem os eventos cladogenéticos e se considera a anagênese como o processo que origina as novidades evolutivas. Então, vou falar aqui mais devagarzinho para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, tá? Então, o cladograma é a árvorezinha, né? Aquele ramo onde estão representadas as relações entre esses seres, as relações evolutivas. Começa lá daquele ancestral comum e gradativamente elas vão, essa característica ela vai sendo distribuída por esses diferentes seres, né? Cada ramozinho mostra o momento em que aquela característica foi passada para uma determinada espécie, tá? Em que se destacam os pontos onde ocorrem os eventos cladogenéticos, que é justamente isso, quando essa determinada característica comum, ela se apresenta naquela espécie. E se considera a anagênese como o processo que origina as novidades evolutivas. A filogenia só pode ser reconstruída com base em caracteres derivados compartilhados, ou seja, a filogenia se baseia nessa característica comum que é compartilhada entre esses diferentes seres, se apresentando em cada um de uma forma diferente ou função diferente. Eu não vou aprofundar em filogenia, porque eu me lembro que vocês disseram que ele não tinha ainda entrado. Talvez ele vá aprofundar a filogenia, cladística, cladograma mais para frente. Não sei, né? Eu lembro que vocês falaram que ele falou de sistemática, de nomenclatura. Então, depois a gente vai aprofundar, fazer um estudo mais aprofundado sobre filogenia, sobre cladograma. Aqui é um exemplo de cladograma, tá vendo? Que a gente tem uma árvore aqui filogenética. Então, lá no início, tá? A gente tem esse ancestral comum. Cada ponto, né? Cada hastezinha desse que a gente vai chamar de ramo, que toca nesse ponto que está inclinado aí, nessa haste maior, é o momento em que essa característica é passada para esse ser, para essa espécie ali. Então, observa que a mesma característica, né, a característica herdada, ela vai se apresentar de maneira diferente nos seres, né, que estão compondo a árvore. Então, veja que a gente tem a lampreia, depois esse peixe aqui que eu não sei qual o nome dele aqui, mas deve ser um daqueles peixes agnatos, aqueles peixes, né, mais antigos. Então, a gente tem répteis, eu estou vendo ali a presença de peixes, de répteis, de aves, tá vendo? Mamíferos. Então, observa que todos esses seres que são de espécies diferentes, gêneros diferentes, né, famílias diferentes, estão, de certa forma, interligados por essa característica comum que eles teriam recebido desse ancestral comum, tá? Então, aqui, para fechar, eu falei rapidinho assim sobre taxonomia e sistemática, porque eu já tinha dado aquele resumo para vocês. Foi só mesmo para a gente relembrar aqui, tá? Para a gente aprofundar nos outros conteúdos ainda. Aí tem que falar de características de seres vivos também, né? Me lembrei aqui agora. Então, o que é? É o ramo da biologia que classifica e organiza os seres vivos em categorias, tá? Von Linné, que foi o cara que fez essa organização taxonômica, tá? Olha o sistema natural dele das categorias taxonômicas. Então, observa que a gente vai de espécie para gênero, família, ordem, classe, filo, reino e o domínio. Lembra do domínio? A gente falou sobre ele. Eucária, né? Que abrange os seres eucariontes. A gente tem os arcae, que são as algas, né, as algas unicelulares, as bactérias, né, as chamadas eubactérias, que são os protistas. Então, esses são os domínios, eucária, arcae e bactéria.
eubactéria, né? Ou eubactéria aí, tá? Como é que se escreve o nome? Normalmente, a primeira letra tem que estar em maiúscula, né? Geralmente é escrita em latim. Ele deve estar em negrito ou grifado, depende ou sublinhado ou em itálico, depende da maneira como você está fazendo, tá? Relação filogenética, né? Os cladogramas, que é aquela arvorezinha filogenética ali, ela indica como essa característica comum, herdada de um ancestral comum, ela é distribuída, né? E se apresenta, de que forma ela se apresenta em cada espécie, né? Que faça parte dessa árvore filogenética, tá bom? Daqui a pouquinho vocês vão receber o de vírus. Beijo!